maioria dos bebês que nascem com microcefalia apresentam uma segunda anomalia. O número de casos saltou para 739 no país, um aumento de 85% em uma semana. O Brasil já contabiliza 739 casos de microcefalia em 160 cidades, espalhados por 9 estados. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde e mostram um aumento vertiginoso em relação à quantidade de casos notificados até terça-feira da semana passada, quando as ocorrências totalizaram 399. Uma nova observação vem assustando os médicos, especialmente em Pernambuco, estado que lidera em número de registro da anomalia. Com 487 casos, a maioria dos bebês que estão nascendo com a microcefalia apresentam também outra má formação cerebral, chamada de ventriculomegalia. Enquanto a primeira diminui o tamanho do crânio como um todo, a segunda aumenta a espessura dos ventrículos, e isso faz com que haja ainda menos espaço para o cérebro, o que compromete mais o desenvolvimento da criança. Quando o feto desenvolve ventriculomegalia, a quantidade de tecido nervoso no cérebro dele passa a ser menor, porque os ventrículos tomam mais espaço do que o necessário. Se ele já tem um cérebro reduzido por conta da microcefalia, os problemas neurológicos e motores que ele poderá desenvolver depois de nascer tendem a ser piores. No final da semana passada, a cidade de São Paulo registrou 2 casos de gestantes com microcefalia, que podem ter relação com o Zika vírus, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. A microcefalia faz com que o bebê nasça com um crânio menor do que o normal. As gestantes vieram de estados do Nordeste e tiveram a microcefalia identificada durante o ultrassom intrauterino. Um terceiro caso de possível microcefalia por suspeita de Zika vírus está sendo investigado e ainda não foi confirmado. Um dos bebês nasceu na semana passada quando a mãe teve à luz no Hospital Municipal Mário Deghini, no Butantã, na zona oeste de São Paulo. A outra criança ainda não nasceu e a mãe continua sob observação da equipe da Santa Casa de Misericórdia. Desde 2007, a média histórica de casos de microcefalia em São Paulo varia de 10 a 15 por ano. Neste ano, foram confirmados 12 casos na cidade. As causas de microcefalia são diversas, como o uso de abusivo de drogas e outras doenças. A Secretaria Municipal de Saúde orientou os hospitais a informar os casos de microcefalia dos nascimentos que ocorrem na capital desde o dia 11 de novembro, quando o Ministério da Saúde estabeleceu situação de emergência nacional. O secretário da Saúde alertou para a necessidade de redobrar os cuidados com as gestantes. A atenção nacional é ainda maior porque até o momento não há nenhum tipo de tratamento disponível para a fase aguda da infecção por Zika vírus, que dura cerca de 3 dias. O Ministério da Saúde orienta que grávidas ou mulheres que pretendem engravidar tenham cuidado redobrado para evitar infecções virais. Gente, eu quero apresentar a vocês, já agradecer demais. O Dr. Feres estava em cirurgia, saiu correndo, muito obrigada. É Dr. Feres Haddad Neto, ele é neurocirurgião e professor da Unifesp. E nós estamos aqui assistindo a essa matéria, eu não aguentei e já fui fazendo aqui as minhas perguntas, né? Uma enfermidade que tem se alastrado aqui no Brasil entre as grávidas, que é a microencefalia. Os dados que a gente tinha é que ela estaria mais localizada em Pernambuco, mas nós vimos por essa reportagem que já apareceu 2 casos aqui em São Vicente. O que é a microencefalia, doutor Feres? A microcefalia é uma diminuição no tamanho do cérebro. Então, quando você faz o diagnóstico, os perímetros cefálicos, que é a circunvolução do cérebro, tem que estar menor que 33 centímetros. Isso a gente vê até no exame de ultrassom, né, doutor? Isso, no ultrassom. Estando menor que 33 centímetros, é diagnosticado uma microcefalia. Porque microcefalia, o normal é 35, o que é? 36. Assim, trocando assim palavras... É uma diminuição do volume do cérebro. O cérebro, assim... Diminui de tamanho. Diminui. De tamanho. Ou seja, quando ele está menor que 33, isso aí é patológico. Você pode falar, mas o meu cérebro é igual o tamanho do seu, que é o tamanho do outro. É porque tem gente que é mais cabeça, exatamente. Tem uma cabeça maior, né, doutor? Exatamente, tem um cérebro maior. Tem um cérebro maior também? Tem, o cérebro varia de acordo com o tamanho da pessoa. Só que não significa que a pessoa vai ser mais inteligente ou mais desenvolta que a outra. Isso não está. Tanto que o cérebro do Einstein era menor, considerado menor que o restante da população. É mesmo, doutor? É menor. Só que o que é microcefalia? Quando esse cérebro ele é muito pequeno.
E que é muito pequeno, é abaixo de 33 centímetros, quando a criança nasce. Porque eu estava vendo aqui as crianças que cresceram, elas parece que têm até uma caixa craniana maior, né? Uma cabeça maior. O que acontece? Tem que diferenciar a microcefalia da hidrocefalia, que é o comum. A microcefalia, o crânio cresce como? O cérebro começa a expandir e começa a expandir o osso. Por isso que a criança tem a moleira. A moleira permite crescer o crânio. Então o cérebro vai se expandindo e o caixa craniana vai crescendo. Quando você tem uma doença chamada hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido na cabeça, então o que acontece? Você aumenta o volume de água na cabeça. E a microcefalia, ela desencadeia? Aí você aumenta o tamanho da cabeça. Isso aí chama hidrocefalia. A microcefalia é a diminuição disso. É o inverso disso. Você destrói o vírus, ele destrói o cérebro, então o cérebro não tem condições de expandir. Não tendo condições de expandir, não empurra o osso, não forma, a caixa craniana fica restrita. É por isso que quando você olha a foto dessas crianças, vamos colocar ela uma foto tem o aqui? quê? Uma protuberância da face, a face ela é mais uma desenvolta. Foto de uma criança mais desenvolta. Tem uma das fotos que foi passada que mostra bem a face mais desenvolta e o crânio e a parte neural menor. Essa aqui. Peraí. Opa. Da menina que está bem focada, por favor. Essa. Aqui, ó, você vê bem, ó, o crânio, o rosto dela é bem proeminente. Aqui ela está ocultando o cabelo. Tá. O cabelo oculta a face. Tem uma outra que foi mostrada uma criança. Quer dizer que ela projeta, tipo, o nariz e a boca porque projeta. é crânio facial, não é neural. Tá. Então... E a cabeça fica diminuída, então a pessoa fica... Fica com mais evidente o rosto em relação ao crânio. Meu Deus do céu. Você tem uma imagem bem no começo? Tem uma imagem no começo. Vamos ver se a gente localiza, Paulinha, essa imagem no começo dessa criança. Não, também não. Aqui, volta, não. volta mais o menino. O menino. O menino, você nota, ele tem o rosto e um crânio, ele começa a diminuir. Então, o que chama atenção? É um volume do crânio menor e uma projeção maior da face. Porque a face se desenvolve normal, mas o crânio neural está pequeno. Doutor, como é que pega essa enfermidade? Quem pega? Então, primeiro, por que Zika vírus? Porque ele é originário da floresta Zika em Uganda, na África. Eu já achei, porque lá em casa, nossa, que Zika, é um azar, né, doutor? Exatamente. Falei, meu Deus, puseram até o nome do vírus de Zika, meu Jesus. Então, o que causa? É um vírus, então é uma doença viral. Então, quando você fala, qual é a principal causa de microcefalia? É uma doença que é comum no dia a dia. É uma malformação genética. Então, pode ser uma malformação genética. Aí aconteceu por N fatores. E nem vamos supor, em 2010 a 2000, a incidência anual em Pernambuco de microcefalia, em torno de 9 casos ao ano. Pode ser por fator genético, pode ser por pacientes que usam drogas, usuários de drogas também, usuários de álcool também, porque o álcool ele gosta de gordura, o cérebro é rico em gordura. Então, ele puxa a gordura para fora. Meu Deus. E a outra coisa são doenças comuns. Por isso que a pessoa tem que estar com a carteira de vacinação em dia. Por exemplo, contra a rubéola, contra a sífilis, contra a citomegalovírus, contra a toxoplasmose, que são doenças do cotidiano. Tá. Só que a pessoa... Digamos assim, que estão controladas. Controladas. E que por quê? Porque a pessoa faz uso da vacina. Tem uma vacina. Por isso que se orienta a gestante a ter um controle rigoroso com a carteira da vacinação. Tá. Quem não tem, pode surgir uma microcefalia, ou pode ter um distúrbio visual, principalmente pacientes gestantes que entram em contato com gatos, por exemplo. Pode dar toxoplasmose. Olha isso, gente. E aí a criança nasce muitas vezes cega. Meu Deus. E acham que pegou depois do nascimento, porque é mais difícil você testar a visão no recém-nascido. Então, só que esse vírus agora, ele é transmitido pelo mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. Ai, meu Deus. Que é isso, doutor? Então, por isso, o que acontece? É um vírus que, nesse momento, está se espalhando, porque o mosquito da dengue ele não está controlado. Aqui em São Paulo tinha já aparecido? Tem mosquito.
Não, esses casos? Não, esses casos não, mas agora começa a transmissão. Então o mosquito vai pica um, pica outro, e você passa a ter, nesse momento, você começa daqui a pouco a ter uma epidemia. Só em grávidas é que dá isso? Quer dizer, uma criança formada, se for picada por esse mosquito... Não tem problema. Não tem? Não tem problema. O negócio é a formação. É na formação. Formação, exatamente. Por isso o problema é com a grávida e não com os demais. O Zika vírus, por exemplo, eu posso contrair o Zika vírus. Só que é um vírus de baixa resistência. Tá. Então o meu organismo vai lá e teoricamente destruiria. Tá. Só que o que está acontecendo? Está tendo uma reação cruzada. Muita gente já pegou dengue. Tá. E não é dengue? E não é dengue. Já pegou, só que o sistema Os imunológico... sintomas são o sistema imunológico quer destruir o vírus da dengue. Tá. Certo? Aí, numa segunda contração, eu já tenho esses anticorpos. Eles vão lá e pegam o Zika vírus. Só que eles não conseguem destruir o Zika vírus. E ultrapassam a barreira placentária e chegam até o feto. Isso na grávida? Isso é uma das hipóteses, exatamente. Quer dizer, ninguém sabe ainda como é que ele se comporta. Exatamente. Mas ele é um vírus de baixa resistência. Por isso que hoje... Você fala assim, na grávida. Por quê? Porque se espera que uma reação cruzada, se eu contrair, se você contrair, não vai acontecer nada. O máximo que pode acontecer, 80% das pessoas... Crianças pequenininhas, doutor. Que contraem o Zika vírus, ou não tem nada. Ou de repente um recém-nascido. Não, 80% dos pacientes que contraem o Zika vírus, não mulher grávida, normal. Tá, normal. Não tem nada. Não tem nada. E os 20% que apresentam uma febre esporádica, uma dor na articulação, uma dor muscular, uma dor de cabeça e passa. Acabou. E é uma doença autolimitada. Acabou. É a mesma coisa quando você fala, por exemplo, do vírus da AIDS. Tá. O vírus da AIDS, ele faz o quê? Ele diminui a resistência imunológica da pessoa. Tá. E vírus e micro-organismos são normais do seu organismo, que estão colonizados, passam a causar doença em você. Tá. Então, aqueles que estavam no seu organismo e que não causariam porque você diminuiu, por isso que tem mais, de repente, pneumonia, enfim, outros problemas. Exatamente. Porque não é bom a gente falar com um médico que também é professor, né? Porque acaba nos ensinando aqui como é que é. Agora, doutor, como é que eu previno isso? Então, nesse momento, como é prevenir? Você tem que prevenir a picada do mosquito. Seria prevenção contra o mosquito da dengue. Não deixar água parada, pôr tela em casa. Que nem quem já está grávida, usar manga comprida, não usar saia, usar calça, meia. Proteger contra a picada do mosquito. Tá. Porque não há uma outra prevenção, não há vacina, não há medicação, não há nada. Não há tratamento. Não há tratamento. Não há tratamento. Doutor. Uma vez diagnosticado microcefalia, essa criança ela vai ter alguma sequela. Qual é a sequela? Isso você não sabe, só quando nascer. Pode ter um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, pode ter uma sequela motora, uma sequela sensitiva, somente uma sequela cognitiva, uma sequela visual, auditiva, não enxerga, não ouve, não se conecta. Alguma parte do cérebro fica normal, doutor? Não, aí depende do vírus. Depende do que o vírus vai conseguir atacar. Então, por isso você não sabe a sequela. Tá. Sabe que vai ter a sequela. E qual é o tratamento dessa sequela? É reabilitação. Essa agressão do vírus no cérebro, ela é progressiva? Ela é autolimitada, ela destrói o cérebro naquele momento. Naquela parte. Naquela parte, exatamente. Pode destruir qualquer parte. A motora, sensitiva, auditiva. Pode destruir todo o cérebro. Mais do que uma. Não, pode destruir várias partes. Várias partes. E aí gera um retardo, por exemplo, a última circunstância seria um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Meu Deus! A criança que não anda, muitas vezes não fala, não se comunica, não entende o que as pessoas falam. Só que você só vai saber essa sequela quando ela nascer e começar a ter os atrasos durante a evolução. O senhor poderia falar que isso pode se tornar, inclusive, uma epidemia como a dengue? Não, já está se tornando. Já está? Porque você tinha 9 casos em Pernambuco, hoje você tem 496, quase 500. Então, isso é uma epidemia.
Bom, nós temos que considerar que a população de grávidas, né, gente? Então, exatamente. 500 grávidas. Não, então, esse então, é um número muito grande. Exatamente. Só que foi divulgado semana passada no Ministério da Saúde já 739 casos diagnosticados, comprovados. Isso quarta-feira foi que o Ministério da Saúde soltou. Só que na quinta já teve caso em São Paulo diagnosticado. Então, esse caso está crescendo em ordem geométrica e não em ordem aritmética. A gente vê que são quase 170 municípios que já apareceu, que a gente sabe, exatamente. Né? Que nós temos dados. Se você tinha somente na cidade de Recife e João Pessoa e agora está se alastrando para o país, já chegou no Sudeste, daqui a pouco já chega a Sul, principalmente que nós estamos entrando no verão. Nossa, verdade. Verão é quente, facilita a proliferação. A chuva faz com que os mosquitos entrem dentro das casas, né? E também aí entra na população, deixa no vaso, acúmulo de água na rua, no vaso, pneu, casas abandonadas. Essas enchentes que a gente tem tido. Exatamente, né? E aí favorece a proliferação do mosquito. Nós vimos numa fala aqui do secretário de Saúde, né? Dr. Padilha, ele recomendando que não se engravide nesse período. Eu também, eu recomendo não engravidar. Mas que período que seria, doutor? Não, enquanto a doença não estiver controlada. Porque se você engravida agora, você está com o risco de ter uma criança com microcefalia. Meu Deus do céu. Só Deus para proteger mesmo. Exatamente. E quando você fala nisso, você está causando um pânico na população. Mas, na realidade, a população tem que estar ciente do que está acontecendo. Porque o ônus de ter uma criança com microcefalia é muito grande. Apesar de todo o amor, toda... Mas ela vai precisar de cuidados especiais que têm um custo, né, doutor? Exatamente. Então, você tem um custo do Estado, você tem um custo, depois vamos ver, os órgãos da medicina privada, medicina de convênio, o Estado, isso aí. Por quê? Porque é reabilitação. E se você hoje pega, por exemplo, compara com um paciente que sofreu um AVC, que precisa de uma reabilitação. Uma fisioterapia, de um tratamento adequado. O sistema de saúde público é altamente deficiente. Meu Deus. E agora nós vamos ter que criar um sistema de reabilitação para crianças. Meu Deus. Que no Brasil é extremamente débil. Não temos, né, doutor? Não temos, exatamente. E num país que hoje você convive com a crise, como é que nós vamos caminhar? Como vai chegar nesse ano? Então, a recomendação nesse momento é que não se engravide. Algum repelente, doutor? Porque a gente vê assim, no mercado, muitos repelentes falam, olha, protege inclusive contra o mosquito da dengue. Isso é eficaz? O repelente pode ser eficaz. Hoje você tem que passar repelente. Independente se você acredite ou não, você tem que confiar e sempre ir para qualquer lugar com repelente. Ainda mais grávida. Ontem eu estava almoçando e eu vi grávidas passando com vestido, não sei o quê. Então, e você vê numa época de chuva em São Paulo, começando uma epidemia, o risco é muito alto. É muito alto. Em qualquer fase da gravidez? Então, você pode dividir a gravidez no primeiro e segundo trimestre da gestação. No primeiro trimestre, ele é mais difícil de você contrair. Tá. Só que se você contrair, o desastre ele é muito grande. Pior. Porque ele pega toda a formação. Tá. No segundo trimestre da gestação, segundo e terceiro, ele é mais fácil de se contrair, só que o estrago é menor. Tá. É menor. Então, é tentar não entrar em contato com o mosquito nesse momento. Principalmente verão, tu não quer ir para a praia, não sei o que. Então, praia, campo, todas essas coisas, né? Grávidas, o aconselhamento é usar roupa, manga comprida, meia, sapato, tênis e evitar sandália, qualquer coisa que esteja desprotegido. Eu tenho muitas perguntas, mas eu preciso terminar. É transmissível de uma pessoa para outra? Não tem relato de transmissão, não tem relato. Não. Tem um relato... Que de repente um homem saudável, mas tá com tem um relato na literatura, que foi encontrado o vírus na saliva de um homem, no esperma de um homem. Tem um relato, mas não foi constatado transmissão sexual, transmissão oral. Não foi. Foi encontrado o vírus no esperma e na saliva. Mas não constatou transmissão, nada disso. Olha, doutor,
Féris, eu quero agradecê-lo demais. Eu que agradeço. Eu espero que tenha sido realmente muito esclarecedor para você e que você possa, de repente, também estar sendo um agente transmissor da informação, né? Porque a gente pode estar ajudando, prevenindo quem já está grávida, para que essa situação não ocorra com ninguém. Quero deixar aqui também o e-mail dele, é o showdocérebro@gmail.com. Lá tem essa e outras informações, isso, né, doutor Féris? E também está no facebook.com/o show do cérebro. Muito obrigada.